Agora, olha só, se você está aqui nesse curso vindo da CLT porque quer começar a se tornar uma social media, atuar nessa área, vir para o digital, entender mais sobre esse mercado, essa aula é para você, porque eu vou te explicar agora o que você precisa fazer para tornar a sua transição de carreira um pouco mais leve, mais fácil de fazer essa transição e qual a maneira certa de você fazer isso, tá? Bom, vamos lá então. Se você ainda está na CLT e sonha em viver exclusivamente do digital, eu vejo que muitas pessoas hoje que chegam para mim, né, muitos alunos que chegam e falam, caramba, Jéssica, eu ganho, sei lá, 1.500, 1.700 reais ali numa agência que eu trabalho, ou em qualquer outro trabalho da CLT. Eu sei que eu tenho capacidade para fazer muito mais, o meu chefe não me valoriza, eu acho que esse mundo não é para mim, eu gostaria de começar a empreender. Então, essa aula aqui é para você, tá? Então, assim, hoje eu vejo muitas mulheres em relação a trabalho e vida pessoal, elas não estão satisfeitas. Por quê? Se ela se dedica a uma coisa, a outra acaba ficando faltando, né? Acaba ficando pendente ali. Então, se ela se dedica demais ao trabalho, a questão da vida pessoal ela começa a cair. E se ela dá muita atenção à vida pessoal, o desempenho no trabalho dela começa a cair também. Então, se você é mãe, se você tem filho, é esposa, dona de casa, a gente sabe que trabalhar ainda por cima, além de fazer todas essas outras coisas, acaba sendo muito difícil de conciliar, né? Então, assim, a primeira coisa que você precisa entender é que o digital hoje, ele não vai se resumir só a lançamento, curso, mentoria e só ao Instagram, tá? O Instagram hoje, ele é uma das formas da gente conseguir entrar nessa carreira de social media e conseguir fazer com que a gente ganhe ali pelo menos 10 mil reais por mês. Óbvio, a gente sabe que dentro da carreira de social media, você pode chegar até muito mais, 30, 50 mil. Mas quando a gente fala para as pessoas que estão começando na área agora, que ganham ali seus 1.500 reais, quando a gente fala de 5 ou de 10 mil, já é muita coisa, entendeu? Até 3 mil, às vezes, para essa pessoa já é muita coisa. Então, o que você precisa entender é o que você tem que resolver hoje? O que você precisa mudar na sua vida hoje, tá? Então, antes de você começar a fazer a transição nessa carreira ou pegar mais firme nessa parte, primeiro você precisa fazer o diagnóstico, tá? Por que você quer mudar de carreira? Por que você quer começar a ser social media especificamente? Ah, é por conta da liberdade geográfica, eu vou poder trabalhar de onde eu quiser. A liberdade de tempo, eu posso passar mais tempo com a minha família, com meus filhos, eu posso ver meus filhos crescendo, posso me cuidar mais, posso ter mais tempo para mim, posso ter mais tempo para o meu marido, enfim, você precisa ter essas respostas em mente. Tá? Por que você quer fazer a transição de carreira e começar a ser social media? Quando você tiver essas respostas em mãos já, tá? Você precisa entender se você gosta de algumas coisas para entender se você tem um perfil para ser social media, que é basicamente lidar com pessoas, usar criatividade, criar coisas novas, tecnologia, que é basicamente o mundo digital, né? Ele gira em torno disso. A comunicação, que é você falar com várias pessoas. Eu mesma, eu não sou uma pessoa, assim, que sempre se deu muito bem com a comunicação. Até hoje eu não me dou, mas é algo, assim, que não pode faltar na nossa profissão. Eu tive que me forçar a me desenvolver, porque eu sempre fui muito tímida, eu sempre fui muito introvertida, esse negócio de, ai, tem que fazer networking e não sei o que, isso daí sempre foi a treva para mim, mas quando eu entendi a diferença que isso fazia, especificamente na minha carreira, eu virei uma chave assim que, cara, me custou muito a aprender, mas quando eu aprendi, o meu jogo mudou completamente. Outra coisa, se você gosta de desenhar, se você é uma pessoa com, eu não diria dons, mas habilidades artísticas, se você gosta de escrever e principalmente se você não quer mais depender da CLT, amada. Agora um ponto que me perguntam bastante, Jéssica, dá para começar a ser social media só com meu celular? Olha, para começar, dá. Mas é interessante sim que com os primeiros clientes que você for atendendo ali, você guarde boa parte desse dinheiro para fazer um investimento em ferramentas, tá? Uma das ferramentas que você mais vai precisar é um notebook. Então, a gente sabe que muitas vezes um notebook hoje bom vai estar na casa aí de uns 2.500, 3 mil. Um notebook ok para você começar e não passar raiva com ele. Porque assim, quando eu comecei a minha carreira de social media, eu usava um notebook emprestado, não era nem meu, e o teclado dele não funcionava. Então eu tinha que pegar esses teclados assim de fio, sabe? Colocar ali nele para conseguir usar. Então assim, eu me virei, né? Eu comecei, eu não deixei o fato de eu só ter um celular e não ter um notebook tão bom
ser um impeditivo para não me fazer começar, entendeu? Então, começa com o que você tem, depois você melhora. Mas por que esse investimento em uma ferramenta que tem um ticket maior, né, tem um valor maior, ela é tão importante? Através dessa ferramenta, que é o teu notebook, que é o teu PC ali, você consegue fazer algumas atividades chaves e com muito mais qualidade e em muito menos tempo. A gente sabe que muitas vezes essas atividades que estão aqui, a gente consegue fazer pelo celular, sim, mas não com tanta qualidade quanto a gente faria e faz pelo computador. Eu sei porque eu já trabalhei nos dois, e acaba fazendo em muito menos tempo. Então, o tempo que você passa ali fazendo pelo celular, ele poderia ser muito menor se você fizesse pelo computador. Então, algumas atividades como design de conteúdos, programação dos posts, seja no Web Labs, seja no Facebook Business, que é uma ferramenta gratuita que você pode usar, os planejamentos dos clientes. Então, como que você vai visualizar um calendário de conteúdos ali com 4 semanas pelo celular, entendeu? Acaba ficando muito difícil. Então, você ter esse PC, esse notebook, esse computador, facilita muito a tua jornada. Outra coisa, estrutura de roteiro, análise de concorrente. Todas essas atividades ficam muito mais fáceis se você fizer pelo computador, vai levar muito menos tempo. Agora que você pode perguntar para mim, caramba, Jéssica, quais habilidades eu preciso para começar a ser uma social media? Primeiro ponto, organização. Gente, isso aqui, olha, deixa eu até sentar melhor aqui para a gente conversar sério, tá? Se você não é uma pessoa organizada, como eu não sou, acredite se quiser, você vai ter que se esforçar muito mais do que os outros, tá? Então, essa parte da organização, ela é muito importante porque como que você pretende trabalhar com demandas, porque o social media, ele trabalha por demandas, se você não tem organização na hora de entregar para o seu cliente aquela entrega que você combinou com ele? Como é que você vai, por exemplo, entregar uma quinzena de conteúdos se não tiver organização, se tiver sem datas, se tiver cada um em um lugar? Assim, você precisa deixar completamente mastigadinho para o seu cliente quando ele chegar, para facilitar o processo de aprovação de conteúdos, para não ter ruído na comunicação de vocês, para não faltar coisas para ele aprovar, ou de repente de aprovar coisas erradas, enfim, esse tipo de coisa já aconteceu muito comigo quando eu ainda não tinha essa organização. Então eu sei a diferença que faz, porque hoje eu tenho, mas lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha. Segundo ponto, empatia, que é basicamente você entender o lado do seu cliente. Eu acho que isso, no geral, é uma qualidade que eu vejo bastante nos meus alunos em específico, né? Mas essa questão para mim, quando eu comecei, foi algo que me faltou bastante, de eu entender o lado do cliente, quando, por exemplo, 1000 coisas podem estar acontecendo na vida dele que não deixaram ele aprovar a entrega que eu fiz para ele dentro do prazo. Sei lá, a avó morreu, ou de repente a empresa teve um problema interno, ou ele contratou uma nova pessoa que ele teve que treinar, enfim. Várias coisas podem acontecer, tá? E a gente precisa ter empatia com esses clientes para a gente entender como é que funciona o mundo deles. Porque a partir do momento em que você entra dentro de um projeto de social media, você começa a fazer parte da vida desse cliente. Então você precisa também ter empatia para entender as coisas que acontecem. E por que eu digo que quando eu comecei me faltou empatia? Porque como eu sou uma pessoa muito calejada da CLT, eu comecei a trabalhar ali com 14 anos, e eu fui até os meus 19, se eu não me engano. Eu tive muito patrão babaca, tipo, mesmo assim, sabe? E daí, quando o cliente, ele vinha com um certo tipo de postura parecido com de alguns desses ex-chefes que eu tinha, eu já ficava assim, tipo, poxa vida, né? Eu sempre fui muito poucas ideias, entende? Então, quando o cliente vem, ai, porque não sei o quê, porque não sei o quê, ai, não sei o quê. Então, tipo assim, eu falo pro cara, mano, não existe desculpa. Tá? Não existe desculpa, social media não faz milagre. Para eu fazer meu trabalho, eu preciso que você minimamente faça o seu. Se você não faz, o nosso atraso e é isso, você fica sem conteúdo, não me cobre, porque a minha parte está sendo entregue. Agora, se a sua não está, eu não posso fazer nada. Então, assim, eu sempre tive um posicionamento muito forte em relação a isso. Hoje, assim, com o passar do tempo, né, faz aí 4 anos já que eu tô trabalhando nessa área, eu comecei a ficar um pouco mais flexível com eles, sabe? Entender um pouco mais o lado deles. E nem sempre a gente tem controle de tudo. Né? Então, eu preciso entender isso daí. Outra questão, comprometimento, né? A gente não deixar de entregar aquilo que a gente foi pago para fazer. Entregar sempre no prazo é muito importante. Tipo, gente, o que vocês, sério, vocês não sabem o que vem de cliente para mim falando, caramba, contratei uma social media lá, a gente combinou de fazer tais conteúdos, aí chegava para mim, tipo, um dia antes,
e eu tinha só um dia para gravar, mesmo assim eu conseguia, entregava para ela, só que o negócio vinha para mim editado muito tempo depois, tipo 2, 3 semanas de atraso. E a pessoa muitas vezes é um social media iniciante, então ela não tem tanta demanda assim para ter a desculpa esfarrapada de atrasar. Mesmo que tivesse, mesmo que você atenda 8, 10, 15 clientes, não atrase com a sua entrega. Porque se você estiver fazendo a sua parte do modo certo, aí sim você vai poder cobrar o seu cliente, pô, fulano, e aí? Eu preciso de você para poder trabalhar. Bora, meu filho, entendeu? Mas se você não estiver cumprindo com a sua parte, se você estiver atrasando as suas demandas, se você não se posicionar como uma pessoa especialista no seu ramo, onde o cara te contratou para resolver a vida dele, então ele precisa sim te escutar, não é ele quem vai dar, entre aspas, as ordens. Quem precisa dizer o que vai ser ou não feito é você, não o cliente. Só que para você fazer ele entender isso, você precisa ter todas essas habilidades aqui: organização, empatia, comprometimento, preocupação com o negócio dele como se fosse o seu, profissionalismo. Então, é o jeito como você fala com o cliente. Você não pode, tipo assim, existe uma diferença muito grande entre você ser direto e você ser grosso, tá? Então, você precisa entender a diferença entre essas duas coisas. Então, você precisa agir de forma profissional sempre. Pontualidade, não dar desculpinhas. Ai, não sei o que, o meu gato passou mal e eu tive que levar no veterinário. Ah, porque meu filho, não sei o que. Tudo bem, a gente sabe que de vez em quando essas coisas acontecem. De vez em quando. Mas a gente sabe que existem muitas pessoas, tipo, muitas mesmo no nosso mercado hoje, que usam essas coisas para não cumprir com as coisas das quais elas foram pagas para fazer. Então, não seja essa pessoa, que você já vai ser um profissional diferenciado. Por último, tenha uma rede de networking, tenha contato com outros social medias, e é por isso que você está aqui hoje na nossa comunidade. Você tem contato com outros profissionais da sua área, que estão passando pelo mesmo que você, que conhece várias outras pessoas, que tem outros contatos. Pode surgir oportunidades de parceria, pode surgir oportunidades de novos fechamentos de contrato, de outros clientes que de repente precisam da sua habilidade. Então, esteja em uma rede de networking. E se você está aqui hoje no Novo Movimento, você já faz parte de uma enorme rede de networking. Então, aproveite essa oportunidade, tá? Então, essas são as principais coisas que você precisa se preocupar ao fazer a sua transição de carreira como social media, tá? Anota tudo aí para não esquecer.